Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Ponto final para Leó, que está desgastado com os torcedores e não quer mais jogar no Vasco. Payet também não ficará no Vasco. A torcida do Vasco continua insatisfeita com os últimos resultados da equipe, principalmente pela eliminação na Copa do Brasil. Um lamentável incidente aconteceu hoje, onde o zagueiro Léo Pelé sofreu ameaças de torcedor vascaíno. Isto deixa o clima tenso e não é a melhor maneira de se cobrar jogadores. A torcida tem um papel importantíssimo na história do Vasco, mas pode cobrar com vaias, gritos, e exigir novos jogadores e saídas dos que não estão rendendo, como é o caso do zagueiro Léo. Mas ameaças aos jogadores não devem ser feitas. Por este motivo o zagueiro Léo disse que não quer continuar no Vasco, que o clima azedou de vez. Treinador Rafael Paiva defende o zagueiro. A gente tem jogado em um limite de erro mais alto, a gente tem tentado ser mais agressivo, jogar no campo do adversário e ficamos mais expostos ao erro. Incomodava muito o torcedor do Vasco quando a gente ficava atrás e estamos tentando mudar isso. É um processo. Temos que ir para frente. O erro de um é o erro de todo mundo e vamos jogo a jogo pensar em estratégias. A torcida tem que ter paciência com alguns jogadores, mas não vamos mudar o que estamos pensando coletivamente, principalmente em comportamento? De tentar criar uma rotina de agressividade, completou. O treinador ainda afirmou que a pressão dos torcedores pode ter um peso na cabeça dos jogadores, sem confirmar qual será a dupla de zaga dos próximos jogos. Eu acho que tem um peso grande sim. A gente teve nossos zagueiros contestados por muito tempo e estamos conseguindo dar uma resposta. Sinto que hoje o Vasco é uma equipe equilibrada, que consegue se comportar bem defensivamente, conseguimos melhorar o futebol dos nossos zagueiros, afirmou. Payet de malas prontas para ir embora. A vinda de Dimitri Payet para o Vasco foi um marco significativo para a temporada na Colina. Desde sua chegada ao Brasil, o francês suscitou no torcedor a esperança de tempos mais promissores e uma mudança no panorama nacional. Em certa medida, o camisa 10 atendeu às expectativas, mas a relação entre ele e o clube encontra-se tensa. O contrato de Payet com o Vasco termina em 30 de junho de 2025, mas há a possibilidade de o francês deixar o time antes. Há um entendimento no clube de que o meia não tem dado o retorno esperado em campo. O próprio jogador está insatisfeito com o momento. Hoje Payet tem o salário mais alto do elenco do Vasco, cerca de 1,5 milhão de reais. Contratado em agosto do ano passado, o francês contribuiu na campanha da permanência no Brasileirão, com gols contra América Mineiro e Fortaleza, e iniciou 2024 muito bem fisicamente, se destacando no Carioca. Depois, o francês sofreu com lesões e não conseguiu recuperar a melhor forma. Fez atuações apagadas no Brasileiro e na Copa do Brasil, com 1 gol e 5 assistências em 23 jogos. O mau desempenho e as dificuldades de se encaixar no dia a dia do Vasco deixaram Payet desanimados no primeiro semestre. Pessoas do clube viram o francês triste e isolado do elenco. Ele chegou a considerar sair na segunda janela, mas uma conversa com o presidente Pedrinho e a chegada de Felipe Coutinho o fizeram continuar. Acontece que mesmo assim Payet não conseguiu se firmar. Ele só fez um jogo como titular ao lado de Coutinho, e hoje a comissão técnica entende que não é viável escalar os dois juntos. A tendência é de que o francês perca mais espaço, e o camisa 11 assuma a posição. Isso faz do futuro de Payet no Vasco um ponto de interrogação. Ele não está satisfeito com o lugar de menos destaque e também entende que não está entregando seu melhor. A distância da família e a dificuldade de se adaptar ao Brasil são outros fatores que pesam. Faltam 9 jogos para o fim do Brasileirão, e neste momento, a expectativa é de que haja uma conversa entre diretoria e Payet ao fim da temporada para tratar a possibilidade de antecipar a saída do jogador francês. Isso ajudaria ainda a desinchar a folha salarial do futebol do Vasco. Vasco contava com o prêmio da final da Copa do Brasil para manter contas em dia. Eliminação para o Atlético Mineiro na semifinal fez o Vasco da Gama deixar de faturar mais de 30 milhões de reais. Pedrinho durante entrevista coletiva. Foto, Leandro Amorim, Vasco. A eliminação na semifinal da Copa do Brasil, além de ser frustrante para jogadores e torcedores, significa menos dinheiro na conta do Vasco. O clube contava com o prêmio milionário da vaga na final da competição para ter tranquilidade no restante do ano. Passar pelo Atlético Mineiro renderia ao Vasco mais 31,5 milhões de reais. O time deixou a competição com 22,8 milhões de reais pela participação desde a primeira fase da Copa do Brasil.
Isso é mais do que o clube embolsou somando as 5 últimas edições do torneio, em que foi eliminado no início. O prêmio para o finalista poderia ajudar o Vasco a pagar, por exemplo, as 2 últimas folhas salariais de 2024 quase que completas. Hoje a folha do time está em cerca de 17 milhões de reais, levando em consideração apenas os atletas, ou seja, sem os custos da comissão técnica. O dinheiro conquistado na competição ajudou o Vasco desde que a SAF passou a ser administrada pela associação e sem ajuda de investidores, já que a 777 Partners foi afastada do controle pela Justiça. A saúde financeira é motivo de preocupação para quem vive o dia a dia do clube.